Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje vamos continuar falando sobre a Índia do Rei, a defesa Índia do Rei, dessa vez contra sistemas menos usuais. Então, começando contra D4, a gente joga cavalo F6, e se ele joga cavalo F3, a gente joga G6, e agora imagina que ele joga bispo G5, né? Ele pode jogar também bispo F4, que é o sistema London, né? A gente vai enfrentar aqui primeiro bispo G5. Se bispo G5, a gente continua com bispo G7. Cavalo de BD2 é a ideia dele para jogar E4. Então a gente joga D6. E se ele joga C3, a gente roca. E agora ele vem com E4. Ele também pode jogar E3 aqui e a gente vai continuar com as mesmas rupturas em E5 ou em C5. Primeiro cavalo de BD2, pensando na ideia de E5, e se ele antecipa E5, a gente tem algumas opções, e se ele joga bispo E2, a gente joga E5 primeiro. Roque, H6, quando ele joga roque, a gente tem a ideia de H6, a gente tem a ideia de torre em E8, a gente tem a ideia também de fianquetar o nosso outro bispo ali em B7, depois de jogar B6. H6, bispo H4, torre E8, dama C2 e B6 pensando no fianqueto. Torre de F pode ir para E1 e a gente faz o fianqueto aqui em B7. Se ele joga E5 antes da gente, a gente vai jogar peão de D toma E5, peão toma E5 e cavalo G4 voltando o ataque contra o peão ali de E5. Ok? Agora, se ele faz o London aqui, com o bispo F4, a gente vai jogar bispo G7, E3, roque, e se bispo D3, a gente joga D6, cavalo de B, D2, cavalo de B, D7, C3, torre A8, roque, E5, lutando pelo centro, bispo G3 é um erro, porque a gente tem depois E4, fazendo um garfo. Pode ser uma surpresa aqui contra o nosso adversário, ok? E se ele joga bispo E2, que é o melhor na posição aqui praticamente, a gente joga D6, depois de H3 a gente joga cavalo de F, D7, é estranho, perde um tempo com o cavalo, mas ele tem uma intenção por trás. Então é bem interessante para a gente fazer essa jogada. Depois de roque, E5, bispo H2 e cavalo C6. Olha a posição desses cavalos, que coisa maravilhosa. Um cavalo em C6 e um cavalo bem poderoso, bem importante ali em D7 também. A gente tem depois a possibilidade de jogarmos F5 e depois jogarmos G5 também para dar continuidade a esse ataque. Se C4, né, que é uma jogada preparando ali o cavalo, a gente tem E toma D4, E toma D4 e dama F6, muito poderoso ali atacando o peão de D. Se D5, a gente toma em B2. D toma C6, né? A gente perde o cavalo, mas dama toma 1. Peão toma em D7, mas a gente captura em D7 e temos uma sequência bem legal ali com torre em E8 e com dama toma o peão de A2, beleza? É uma intenção, né, por trás que pode funcionar pra gente também. Se C3, a gente joga F5, cavalo de BD2 e a gente joga G5, pensando ali em G4, também é um caminho bem legal para as peças pretas. Se ele depois de H3, ao invés da gente jogar cavalo de FD7, a gente joga B6, também é um caminho. Roque, bispo B7, C3, cavalo de BD7, cavalo de BD2, torre em E8, e A4 é uma jogada comum das brancas, pensando em A5, né, pensando até em A6 também,
para atrapalhar a nossa vida. Então a gente joga 5 antes. A4, A6, também é uma possibilidade interessante para enfrentar o peão de A4. Bispo pode avançar para B5 e a gente joga E6 com a ideia de dama em E7 e posteriormente peão em E5. Então não é um grande problema enfrentar os sistemas menos usuais, mas é importante a gente conhecer um pouco dessas possibilidades dentro da defesa índia do rei. Beleza? Aula bem curtinha hoje, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!